Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Todo mundo aí de olho no mercado de criptomoedas, né? Todo mundo ali buscando informações, querendo ficar atualizado a respeito do que está acontecendo. E o melhor de tudo é que estamos vivendo a história, né? Isso aqui será contado ali também como história nos próximos livros que serão lançados, né? Porque agora estamos fazendo ali parte de uma nova história. Olha só, gente, para buscar entender, né? Buscar informações e entender ou tentar entender o que está acontecendo e tentar entender onde pode parar ali essa crise das criptomoedas, né? Quando o Bitcoin vai parar de cair, eu tive que voltar um pouco lá atrás para tentar fazer um raciocínio e lembrando que isso aqui é apenas uma opinião, um ponto de vista do que está acontecendo, né? E eu vejo aqui, né, realmente possibilidades do mercado ali voltar a crescer, mas isso pode não acontecer. Então, são pensamentos, são raciocínios e estratégias aqui que estou montando, mas nada garante que possa acontecer. Então, não leve como indicação de compra, venda ou manutenção ali, tá, das suas criptomoedas. Olha só, gente, para tentar entender essa situação que estamos vivendo aí do Bitcoin, eu fui buscar um resumo, né, com um dos maiores ensinamentos, né, que tivemos ali na história, que foi a crise de 1929. E olha só, gente, fica até o final, porque você pelo menos vai estar agregando um pouco mais de conhecimento. E se você não agregar conhecimento para você mesmo, talvez você possa contribuir com o meu conhecimento, colocando nos comentários aquilo que você entende, aquilo que você acha certo, né? E que pode ser diferente daquilo que eu penso. Então, é uma troca aqui de experiências, é uma troca aqui de valores. Então, eu peço encarecidamente que você fique até o final desse vídeo. Olha só, gente, 1929. A crise de 1929 foi a maior crise econômica da história dos Estados Unidos e do capitalismo, causada pela superprodução da indústria norte-americana, falta de regulamentação, né, palavra que vocês escutam muito agora, nesse momento, regulação das criptomoedas no mundo inteiro, né, só que nesse caso aqui era falta de regulamentação da economia, mas podemos ver que nesse momento é falta de regulamentação ali, né, da economia cripto, excesso de crédito e especulação na bolsa de valores. Temos a especulação aqui no mercado de criptomoedas, né? Tivemos um alto índice de especulação ali ano passado, fazendo com que ela explodisse, né, com que ela fosse visitar valores jamais vistos, né? Então são fatos aqui que se assemelham a isso que aconteceu em 1929. Essa crise fez com que milhares de empresas falissem e milhares ali, milhões na verdade, né, de trabalhadores perdessem os seus empregos. Essa semana aí vimos uma chuva de notícias relacionadas à demissão de funcionários, né, demissão de pessoas ali em massa, um grande número de pessoas sendo demitidas. Outro fato ali, né, que se assemelha a essa situação. Então temos como principal ponto lá atrás para nos ensinar e fazer entender o que está acontecendo agora esses aqui. A crise de 1929 foi a maior crise econômica da história do capitalismo, foi causada pela superprodução, tá? Da falta de regulamentação da economia, excesso de crédito e pela bolha de especulação. Teve início com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, em outubro de 1929. Né? Fato esse que estamos escutando as pessoas, né, e analistas falarem a respeito da quebra do mercado de criptomoedas também, outro fato que se assemelha. Fez com que milhares de empresas falissem e milhões de trabalhadores ficassem desempregados. O principal produto do Brasil naquela época, né, ser afetado foi o café, produzido principalmente ali, né, para ser exportado. Olha só, gente, o contexto histórico dessa crise e os elos entre ela e o que estamos vivendo agora. A década de 1920 ficou marcada como a que deu início à maior crise econômica da história dos Estados Unidos e do capitalismo. Entretanto, antes dessa crise, né, de grandes proporções, essa década havia se destacado ali como um período de euforia e de prosperidade sem limites na memória norte-americana. Isso ali faz vocês lembrarem de alguma coisa? Fazem vocês lembrarem dos 50 milhões por cento de valorização em cima de Shiba Inu? Tá? Fazem vocês lembrarem ali do topo histórico que o Bitcoin fez, de diversos outros criptoativos, NFTs valendo milhões? Pois é, né, gente? Realmente é algumas coisas, alguns pontos que estão se ligando e leva a gente a pensar que a história se repete. O avanço da economia da indústria norte-americana, tá, estabeleceu o que ficou conhecido como American Way of Life, o modo de vida norte-americano. Esse modo de vida era baseado em um alto consumo de mercadorias, muitas delas desnecessárias. Entre os principais bens consumidos na época estavam os eletrodomésticos. Eu vejo no mercado de criptomoedas, né, um consumo ali exagerado por parte de seus investidores, às vezes em tokens, em criptoativos que simplesmente só por conta dos seus desenvolvedores falarem que baterá milhões de
né, em valorização, as pessoas vão lá e começam a acumular e vão colocando seu dinheiro sem pensar, né? Pode ser, digamos ali, uma troca, né? Naquela época era eletrodoméstico e hoje em dia você tem no mundo inteiro investidores, né, acumulando ali tokens às vezes ali desnecessários, sem nenhuma utilidade. Essa euforia, né? Euforia fez com que a indústria norte-americana começasse a produzir mercadorias desenfreadamente, né? Olha só, não estou falando que a causa da economia mundial são as criptomoedas. Estou fazendo uma ligação apenas da crise das criptomoedas, tá bom? Tirando ela ali de dentro da crise que vem, né, global, que causou a crise das criptomoedas, para que vocês entendam o que está acontecendo. Olha só, essa euforia fez com que a indústria norte-americana começasse a produzir mercadorias desenfreadamente. Olha só, com o boom que teve das criptomoedas aí ano passado, o que vocês viram? O aparecimento de diversos, né, projetos criptos, né, oferecendo ali milhões por cento de retorno, oferecendo, né, aumento de capital, né, desenfreadamente, sem se importar se o mercado teria condições de absorvê-las. Além disso, o clima de entusiasmo econômico também fez com que os bancos passassem a realizar uma grande quantidade de empréstimos, sem se atentar se haveria retorno e também se regulamentação sobre estes. Hoje em dia as pessoas investem, tá? Sem se levar, digamos ali, sem poder verificar, né? Sem verificar se aquilo ali realmente vai dar aquele retorno, se aquilo ali tem base, né? Se aquilo ali tem fundamento para que tenha aquele retorno que ela quer. Então muitas pessoas também perdem dinheiro justamente aí nesse ponto, né? E vão à falência, quebram. Quantas histórias você já deve ter escutado? Por fim, a estação econômica incentivou milhares de pessoas a investir o seu capital em ações na bolsa de valores. Especulação, né? Efeito especulativo, fato esse que aconteceu ali com as criptomoedas. A grande quantidade de pessoas investindo em ações fez com que o valor dessas disparasse, reforçando a sensação de prosperidade. E justamente o que aconteceu ali no ano passado. E no dia 24 de outubro de 1929, o clima de desconfiança fez com que 12 milhões de ações fossem colocadas à venda. Já pensou se as grandes empresas que detêm Bitcoin ali, né, primeiro e segundo lugar a Tesla, resolvem vender a sua carteira de Bitcoins? Isso colocou o mercado em pânico e o quadro se manteve no dia 28, quando 33 milhões de ações foram colocadas à venda. No dia seguinte, 29 de outubro de 1929, a bolsa quebrou e o valor das ações despencou. Então isso seria o que aconteceria ali, né, com as criptomoedas. Mas lembrando que, vou até resumir aqui para vocês, tudo isso acabou, tudo isso passou, esse momento aqui de crise. E olha só, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York deu início ao período de Grande Depressão, de 1929 a 1933. Os Estados Unidos viveram um momento de crise econômica, porém a partir de 1933, uma gradual recuperação começou a acontecer no país. De forma geral, os efeitos da crise de 1929 foram sentidos até meados da Segunda Guerra Mundial. Mas olha só, a partir de 1933, uma recuperação começou a acontecer. E nessa época as pessoas pensaram que era o fim de tudo. Para vocês verem como a situação um dia ela tem uma tendência de acabar, por pior que seja. E quando você abre aqui, né, o próprio gráfico aqui do Bitcoin, tudo isso ali colabora, né? Desde quando você tem ali os primeiros gráficos lá atrás do Bitcoin, quando ele foi lançado, até onde ele chegou ali no seu topo histórico de 69 mil dólares. Ano passado, né? Tivemos ali uma euforia no mercado. Você vê que essa euforia ali começou realmente ali desde o seu fundo em 12 de julho de 2021, né? Onde o Bitcoin naquele momento estava ali em 31 mil dólares e 20 e foi buscar logo depois ali a casa de 69 mil dólares. Foi um momento ali de boom das criptomoedas, né? Foi um momento que muitas pessoas entraram para esse mercado. Vocês podem ver que no Brasil ali, né, foi um momento que realmente começou aquela demanda gigantesca, né? Começou as pessoas querendo saber mais sobre criptomoedas e vocês viram a explosão também a respeito deste assunto aqui no Brasil. Então parece que a história se repete, né? A especulação, né? As pessoas ali, né, comprando às vezes tokens, criptomoedas sem nenhum fundamento, desnecessárias, né? Levando para esse contexto, nós conseguimos, né, digamos, olhar para tudo isso que está acontecendo agora, né, e ver que a história está se repetindo. Talvez esse pode ser um dos piores momentos ali das criptomoedas, mas quando eu olho para todas essas vezes que as criptomoedas bateram os fundos, olhando aqui os meus indicadores, e depois, né, elas subiram novamente, o Bitcoin subiu novamente, eu vejo que esse momento aqui embaixo, onde o Bitcoin está agora, fazendo esse fundo, é uma das grandes oportunidades e é um momento ali apocalíptico. Pode cair mais, mas se a história não mudar, né, se as coisas não mudarem, né, do que aconteceu milhões e milhões de vezes, né, durante todos esses milênios, tudo se repete e o mundo se recupera. Esse é o meu ponto de vista e minha opinião sobre o que está acontecendo. Se você concorda, coloca aí nos comentários, deixa aí o seu ponto de vista. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like,
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tenta pegar meu raciocínio. Forte abraço e até o próximo vídeo.